uma vez estamos de volta aqui com o programa Saúde do Futuro. Aquilo que nós falamos tem a ver muito com o futuro da saúde, lógico, a saúde do futuro, né? E cada vez a gente traz uma pessoa mais importante, pessoas que falam sobre saúde, sobre relacionamentos também, sobre a cultura da saúde, sobre novas tecnologias, novos medicamentos. E hoje tem uma pessoa muito especial aqui. Tá, mas antes disso eu quero agradecer aqui a Medra, nosso patrocinador oficial, que é uma empresa de medicamentos que está trazendo inclusive o cannabis para o Brasil, que tem sido uma revolução na saúde pública e na saúde aqui no Brasil. Então, um abraço à Medra, à Amanda, ao Epaminondas, a todo o pessoal ali da Medra, um grande abraço. Um abraço também ao Carreiras aqui da TV Mais, pelo espaço, e a você que está nos assistindo, que tem um excelente programa. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Estou com o Bruno Lobo, ele é produtor musical, ele é programador PNL, Programação Neurolinguística, já esteve no palco com muita gente por aí, ele é palestrante, é uma infinidade de coisas, né? O Bruno Lobo, fiquei muito feliz de conheci ele hoje. Além de tudo isso, nós estamos numa semana, ele vai explicar um pouco daqui a pouquinho, uma semana muito... todo mundo falando sobre transplantes, né? E uma área de que eu conheço bem, eu já passei muito por isso, quem me conhece sabe disso. E o Bruno também, ele é um transplantado de fígado. Fiquei sabendo também essa semana, também é um transplantado. Então tem essa história do nosso amigo, nosso irmão Faustão, nosso querido Faustão, que sempre se doou para todo mundo e está hoje num grande debate aí, né, da população brasileira, né, porque ele fez um transplante e ele teve uma emergência. Então já nós vamos falar sobre isso também. Então, Bruno, muito prazer em recebê-lo aqui. Obrigado aqui. Se apresente aí, Bruno. Muito prazer também estar aqui. Muito prazer para todo mundo aí que está nos assistindo. Meu nome é Bruno Lobo, sou produtor musical, palestrante, programador neurolinguístico, DJ também. DJ também. Isso, exatamente. Já dividi o palco com bastante banda. Isso, com quem você dividiu o palco? Já dividi o palco com Raimundos, né? Já fiz vários shows com Raimundos, tocando guitarra, cantando. Que legal, que legal. Dividi o palco com Dinho Ouro Preto, com Fiuk, com Marcos Brito, do Charlie Brown Jr. Olha aí, galera, olha quem é o cara. Bruno Graveto, Charlie Brown. Bastante gente mesmo, assim, graças a Deus. Supla, figuraça, Caramba, Supla também. Supla é amigão. Não, o Supla é incrível. Poxa, incrível. E você sempre atuou desde criança na área musical? Como que é a sua carreira nessa área aí de produção e tal? Você é de onde? Sou de Goiânia. Goiânia, só podia ser de lá, né, gente? Goiânia, o celeiro da música. De gente boa, de artista, né? Como tem artista naquela cidade? Meu pai do céu. Acho que a água deve ser boa lá. É muito boa. O pessoal fica muito inspirado. Eu comecei desde criança. É um dom que, graças a Deus, eu ganhei. E eu sempre, desde criança, gostava bastante de batucar, fazer música, sabe? Por exemplo, assim, dentro de casa, minha mãe tinha umas taças de cristal. E depois que eu descobri, vendo televisão, eu descobri que dava para fazer som com as taças de cristal de acordo com a quantidade de água que você coloca dentro dela. Você pega as notas musicais. Então eu descobri aquilo na televisão e comecei a fazer música ali. Que legal. Meu pai tinha aqueles gravadorzinhos de cassete, que você dava o rec assim, ó. Sei. Sabe, antigo aquilo. Infelizmente eu lembro. Infelizmente você lembra. Então, eu pegava aquilo lá quando tava, por exemplo, ninguém por perto e começava a gravar e cantarolar, cantando minhas músicas assim, na minha cabeça e batucando e fazendo aquelas taças de cristais da minha mãe. Desde quando eu era pequeno, sem ter contato com um instrumento. Então você, com essa galera de Ouro Preto, você tocou taça de cristal, você ia no palco... não é isso. Você toca guitarra? Guitarra, toco piano, toco todos os instrumentos. Multi-instrumentista. Sou multi-instrumentista, exatamente. Além de taças, você toca todos os instrumentos. Toco sim. A taça é uma piada, né? Mas é bem legal, mas começa por aí, né? Mas começou por aí. Até que um dia, eu cheguei na casa de uma tia minha, e tinha um teclado, 5 oitavas, na casa da minha tia. Que evolução, hein? Das taças pro teclado. Não é mesmo, mas realmente uma baita de uma evolução. Porque até então eu fazia música na minha casa com taça de cristal, batucando, fazendo as coisas, improvisando meus instrumentos. E de repente eu tinha um instrumento de verdade na minha frente, na casa da tia minha. E aí eu sentei no teclado e falei, tia, deixa eu tocar. Eu era criança. E comecei. De ouvido, dó, ré, mi, fá, caramba. Dó, ré, do, sol, fá, mi.
e comecei a tocar de ouvido. E nisso meu pai começou a ver que poxa, o menino Tem o dom. leva jeito. E então eu comecei a estudar piano. Depois, um tempo, ficava tocando na casa da minha tia lá, e meu pai falou, pô, o moleque tem jeito. E meu pai sempre gostou bastante de música, por mais não ser músico, ele canta afinadinho, e sempre gostou de música de orquestra, música erudita, música boa. Que Doris legal. Day, Sinatra... Só coisa ruim, né? Só coisa boa, Nat Nat King King Cole, poxa, meu, legal. Natalie Cole. Então essa foi a minha escola. Que legal, cara, que legal. Mas peraí, você está perguntando, o que isso tem a ver com saúde do futuro? Eu posso te garantir que tem tudo a ver. Tudo a ver, porque a primeira coisa, e você é um programador neurolinguístico, a primeira coisa da saúde começa aqui. Exatamente. E normalmente, olha, eu tenho uma experiência, depois nós vamos falar sobre isso, mas o maior transplantador, que é o que você passou, de fígado do Brasil, que era o Dr. Silvano Raia, que foi o primeiro a transplantar fígado no Brasil pelo HC, ele, em alguns momentos ele fazia cirurgia ouvindo uma orquestra tocar. Então, sabe, isso dá muita tranquilidade, isso leva você para um outro patamar, para uma outra atmosfera. É por isso que nós estamos com um músico aqui, nós vamos entrar daqui a pouquinho na questão da saúde do futuro, da saúde, né Bruno? Exatamente, porque as notas musicais, elas trabalham numa determinada frequência. E tudo em nós é energia. Tá. Tudo é energia, inclusive o nosso cérebro. Nosso cérebro trabalha em determinadas gamas de frequência. Tá. Então a música consegue interferir nisso. A música consegue interferir no seu humor, consegue com interferir certeza. até nas suas células. Então, por exemplo, você falou do colega lá que fazia cirurgias. Dr. Silvano Raia. Exatamente. Isso te leva numa paz, numa tranquilidade tão grande, num foco que fica você e ali. É. Então, é incrível isso. Muita gente usa, por exemplo, assim, eu produzo algumas músicas, que eu até disponibilizo no YouTube, para pessoa que quer estudar, para pessoa que quer ter foco, para pessoa que quer atingir algum objetivo que a programação neurolinguística faz. Então, a música tem tudo a ver com isso. Que legal. Tem muitas doenças que são psicossomáticas, que elas vêm do cérebro. Determinada frequência que você tem. Mas você tem muita raiva, muita angústia. Isso é liberado neurotoxina, toxina do seu cérebro, do cérebro para o corpo. Isso vai somatizando doenças. Que legal. E isso tem frequências. A música é uma frequência. As notas musicais são frequências, são harmonias. É tão verdade isso. Eu também sou músico, né? Então, além de tudo, sou Maravilhoso. músico. Além. Você nota que em um filme de terror, as notas são mais graves. E você vê que, às vezes, numa coisa de alegria, as notas são um pouco mais médio para o agudo. É isso mesmo, não? Exatamente. E geralmente a música, quando você quer mais alegria, são acordes maiores. Ah, é? Acordes maiores, por exemplo, o sol maior. Tã. Que legal. Você quer uma coisa com mais tristeza, um acorde menor. É isso aí. Você abaixa. O simples fato de você mudar uma nota, você já gera uma tristeza ou gera uma euforia. Isso é verdade, é verdade. Isso é muito legal. Então isso tem tudo a ver com a medicina do futuro. Nossa. Tudo a ver. Porque o nosso corpo, ele gira numa perfeita harmonia. Tá. Assim como uma música, assim como uma canção, assim como uma orquestra. Nós temos que estar afinados. Mente, corpo e espírito. Amém. Exatamente. Assim como uma nota musical. E se você, de algum momento, está desafinado com isso, você pode gerar uma doença. Um pânico. Um estresse. Entende? Você pode, por exemplo, assim, não conecta com aquilo que você busca, com o divino, com o Pai, com o Criador, com Deus. Entendi. Então isso é muito importante hoje, você estudar tudo isso e também colocar dentro da medicina. Como já é usado, Já é usado com certeza. muito. Poxa, Então você vê, é o que nós estamos falando. Então, a arte como um todo, e principalmente a música, tem muito a ver com a saúde do futuro. Mas aí, Bruno, falando um pouco com você, eu descobri que além de você fazer programação, tudo, em um determinado momento da sua vida, você passou um perrengue. Nossa. Você estava tudo bem, assim como com a maioria das pessoas, e a gente acha que o dia mal nunca vai chegar na vida das pessoas, mas o dia mal chega e chega o dia bom. Também não tem mal que dure para sempre, tanto é verdade que o Bruno está aqui. O que aconteceu com você, Bruno? Então, bem observado, eu estava no auge da minha carreira musical, fazendo turnê no Brasil, fazendo turnê nos Estados Unidos, tocando bastante, na América do Sul, fazendo muito show. E eu lembro que eu cheguei de viagem, e cheguei com a minha ex-mulher, e ela falou assim, ó, hoje nós temos um aniversário. Falei, tá bom, beleza, vamos pro aniversário. Meu filho tinha 2 meses de idade. Vamos pro aniversário. Aí nós fomos pra pizzaria.
Fomos pra pizzaria, beleza, comemos uma pizza. Voltamos pra casa, umas 11 horas da noite, mais ou menos, num sábado. E aí, que eu cheguei em casa e comecei a passar mal. Passando mal, um mal-estar, uma coisa ruim. Tá. Deixa eu aferir minha temperatura. Coloquei 38,9. Falei, vixe, tô com febre. Tá. Já passou do estado febril, é febre. Aí falei, poxa, ó, falei, ó, tô comigo febril. Aí minha mulher, não, vai pro médico. Não, não vou não, vou ver se abaixa. Não vou pro médico não. A gente não escuta a mulher, né? É. E aí, pô, vou fazer uma sopa pra ver se você melhora. Falei, tá bom. Aí deu um tempinho no sofá e eu falei, gente, tô ficando mal. Coloquei o termômetro de novo, 39,5. Subindo. Em questão de 5 minutos, subiu 0,6 graus. Tá. Isso é muita coisa dentro da medicina. Então, pouco intervalo de tempo. Que eu vi 39,5, eu falei, tá ficando feia a coisa. Aí fui pro banheiro. Falei assim, ó, falei pra minha ex, vai fazendo uma sopinha, que eu vou pro banheiro, ver se eu tomo um banho pra ver se abaixa essa febre, eu vou tomar um remédio. Ela vai pro hospital, vou pro hospital. Eu falei, não, ainda não. Tá ok. E aí, do que eu entrei no banheiro, eu comecei a passar mal. E comecei a passar mal, e nisso eu comecei a vomitar. Ter vômito, e em um determinado momento, eu comecei a perder a consciência. Eu lembro que eu comecei a gritar, chamando socorro, Tá. e nisso eu comecei a ficar desorientado. Por quê? Nesse momento, meu fígado já estava fulminando. E você estava vomitando a bile. Bile. É. Exatamente. Meu fígado já estava fulminando nesse momento, estava Tá. morrendo. Tá. Porque se você fulmina o fígado agora, você mata o teu fígado agora, você libera tanta hepatotoxina. É. E isso é neurodegradativo. Isso vai pro teu cérebro, começa a... Aí dá uma encefalopatia. Positivo, exatamente. Então, a partir do momento que essas neurotoxinas, hepatotoxinas, vão pro cérebro, começa a degenerar o seu cérebro. Foi aí que eu comecei a entrar em pane, em desordem mental. Sim. Eu comecei a gritar pro socorro e de repente não lembro de absolutamente mais nada. Não lembro de absolutamente mais nada. A minha última lembrança é que eu estava dentro do banheiro de casa, gritando por socorro e depois comecei a falar nada com nada. É. Teve Eu encefalopatia. fui tentando dar uns passos e não lembro de absolutamente nada. E aí você foi pro hospital. Me levaram pro hospital. Daí me levaram, se eu não me engano, pra Santa Casa. Tá. Foi a minha ex-mulher, ligou pro amigo meu, pro Léo. Léo, pelo amor de Deus, vem aqui pegar o Bruno, que o Bruno não quer ir pro hospital, ele tá ruim, enfim. Aí me levaram pro hospital, me levaram pra Santa Casa. E aí, o que acontece? O que acontece? Levaram pra Santa Casa, e nessa época tava tendo um surto de febre amarela. Tá. Me fizeram os exames, me viram que minhas enzimas estavam estouradas. Tá. Pessoal, isso aí deve ser febre amarela. Me fizeram encaminhamento pro HC. Tá. Que bom. Que graças a Deus, Que o bom, HC. que bom. O HC. E nisso que me mandaram pro HC. Chegando lá, realmente viram que era gravíssimo o caso. Fizeram todos os exames possíveis, foram alguns amigos meus, minha ex-mulher, etc. E constataram, falei, vai ser preciso um exame, o transplante. Mas de cara. Depois de fazer muitos... Você teve uma hepatite fulminante. Hepatite fulminante, exatamente. Entendi. Exames, e eu ruim. Já em coma, já estava apagado. Sim. Já estava apagado. Isso quem conta é minha ex-mulher, o médico, meus amigos. E o prontuário também. Lógico. E aí, precisa sim do transplante. E cadê o fígado? Precisa de um fígado. E aí que entra a questão da prioridade. Prioridade. Exatamente. Prioridade. Entra a prioridade. Muita gente fala assim, mas você conseguiu o fígado tão rápido, tem gente que fica meses na fila, etc. Meu caso foi ultra grave. Sim, sim. Ultra. Ou eu transplantava, não tem conversa. Sim. Ou eu ia pro caixão. Você estava priorizado por gravidade. Por gravidade. E você sabe que até 2005 era por cronologia. E eu sou um dos responsáveis, aí, todo mundo sabe, pela mudança na lei de transplante do país, né, em 2005. Minha esposa também ficou doente, você sabe disso. Uhum. Então, a partir de então, posso aqui? Claro. Né? A partir de então começou a ser usado o critério MELD. MELD e MELD-PELD para criança. O MELD ele usa a bilirrubina, a creatinina e a protombina. Ele faz um cálculo e tem o risco de morte de um paciente hepático nos próximos 3 meses, então ele te posiciona na fila. Foi por isso que você transplantou, porque
você estava priorizado e teve uma hepatite fulminante e com certeza as suas enzimas de MELD estavam totalmente alteradas e você estava totalmente priorizada. Que bom. Exatamente, porque igual eu falo, tem gente que está na fila do transplante, mas tem 30% do fígado, tem 40% do coração, tem 15% dos rins. Tem gente que é igual eu, que chegou lá morto. O órgão está morto. Uma falência do fígado. Falência, exatamente. Deu falência. Então, a prioridade é sua. Sim. Que tem um cidadão que está com 30% na fila, mas ele está vivo. Que bom. Entendeu? Então, conseguiram o fígado para mim em 2 dias. Um fígado compatível. Sim. E aí lá, ralando, porque como eu estava num estado ultra grave. Então, ralaram. Me deram 12 horas de vida depois disso. De tão grave que foi. Entendi. Foi gravíssimo. E por Deus, eu melhorava, piorava. Isso após o transplante? Após o transplante. Sim, foi o transplante foi um sucesso. Depois teve a Exatamente. Como eu estava muito tempo ali sem o fígado, isso foi pro cérebro, isso foi matando todo o resto do corpo. Me deu falência múltipla dos órgãos. Entendeu? Encefalopatia, foi um negócio terrível. Entendi. Embolia pulmonar. Mas você passou por tudo que tinha que passar. Tudo que tinha que passar. O transplante sim foi um sucesso. Que bom. Só que igual falaram pro meu pai e pra minha ex-mulher, pessoal, fizemos o que a gente pôde. Só depende dele e de Deus. Ainda bem, né? É. Quando chega nessa fase de depender dele e de Deus, significa que tá quase ganho já o jogo. Exatamente. Por mais que eu tinha 2% de chance de sobreviver, vamos apegar nisso. Tá certo. E acordei um mês depois. Um mês depois. Um mês depois do coma. Acordei um mês depois do coma. A parte mais intrigante é que eu acordei lúcido, conversando, perfeito. Eu não tinha movimento da cabeça para baixo. Eu não mexia nada. Entendi. Nada. Estava completamente imóvel na cama da UTI. Mas depois os meses foram passando bastante fisioterapia. Foram voltando os movimentos do corpo. Sim. De tanta necrose, deu tanta necrose no meu corpo, de tanta noradrenalina para muitos médicos que estão nos assistindo, para vocês terem uma noção, me deram 300 de nora. A dose dobrada. Entendi. Mas normal, você vai no ser humano, vai em torno de 40. O seu foi 300. Pouco, 40, me deram 300. 300 de nora. Você perdeu algumas pontas, algum Exatamente. Porque a noradrenalina, ela também faz a função de vasoconstrição. Né? Ela retira o sangue, ela comprime as suas veias, artérias das extremidades. Isso. Né? Então, de tanta noradrenalina, eu tive necroses severas no corpo. Entendi. Nas extremidades, principalmente. E nisso levou a amputação do meu pé. Poxa, da metade do pé. Não parece, né? Não, tá perfeito. Me amputaram a metade do pé ali na região do metatarso. Certo. Entendeu? Caramba, hein, meu? Você de tanta noradrenalina, de tanta vasoconstrição e necrose. Mas aí você ficou super bem. Vivo, ótimo, maravilhoso. E graças a Deus, né, Bruno? Eu tô falando isso também porque essa semana aí tem a questão, falando de novo do Faustão e tal. Graças a Deus teve uma família que resolveu ser altruísta, resolveu fazer a doação daquilo que não ia servir mais para a pessoa, que é os órgãos. Exatamente. A partir do momento que a pessoa morre, né, ela não tem mais a possibilidade de voltar à vida. Isso é atestado por três equipes, por 3 médicos. Exato. É atestado. Então, aí a família resolve doar. Se aquela família naquele dia tivesse resolvido não doar, talvez o Bruno não estivesse aqui hoje. Com certeza. Talvez a minha esposa, a minha ex-esposa, a esposa que faleceu, ela não tivesse tido a chance que ela teve, né? Talvez o Faustão hoje, por exemplo, entrando já nessa polêmica, né, Bruno, que você também está vendo, o Faustão hoje está numa polêmica. Por que ele era o segundo na fila e ele passou a ser o primeiro? Gente, é muito claro isso daí. Vou explicar aqui, Bruno. Sim, claro. Mas é muito claro isso daí. Existem cálculos matemáticos que são feitos. Ele estava tanto faz ele estar no HC. Aliás, o transplante no Brasil é o melhor do mundo. É o melhor do mundo. O SUS é o melhor sistema de saúde que tem no mundo. Isso é verdade. Por mais que tenha coisas para serem resolvidas, é o melhor que tem no mundo. E o Faustão, nesse caso, ele foi para a fila. Só que ele, por causa da mudança na lei do transplante, lá em 2005, ele passou a ser priorizado pela condição clínica dele. Exato. Então não era justo
que ele não transplantasse. E a primeira equipe que rejeitou o órgão, que fala, a equipe rejeitou o órgão, provavelmente rejeitou por uma série de coisas. Talvez a distância, talvez a caixa da torácica da pessoa fosse diferente, talvez mesmo que servisse o órgão, ele ia chegar num estado degradante tão ruim que era melhor a equipe rejeitar e esperar o próximo, porque a pessoa está primeiro na fila, ele continua sendo o primeiro, o Faustão passa a ser o primeiro, mas ele é o pior da fila naquele momento, mas esse órgão para ele pode ser o melhor. Mas ainda não acabou ainda o jogo, ele está agora na fase de tentar ver se ele vai conseguir ficar com o órgão. Exatamente. Ele está vendo a fase da rejeição, é a pior fase, esse um mês que todo transplantado passa, que é para ver se o órgão vai ou não rejeitar. E mesmo se rejeitar, ainda tem outra chance, porque ele prioriza de novo, ele fica priorizado, aí sim, priorizado 100%, e o próximo órgão passa a ser dele. Então, assim, esquece essa polêmica que estão falando, que pegou o lugar de alguém. Não, não pegou o lugar de ninguém, o lugar era dele, ele estava pior, ele é mais grave no momento. Então, se você é o mais grave no momento, você transplanta. Desculpa, Bruno, só tinha que falar isso, porque o que você acha disso? É isso mesmo, né? É isso, claro, com certeza. Porque essa polêmica do Faustão, gente, não é porque ele é rico, que ele é famoso, que é isso. Não, gente, é por prioridade. O Faustão estava com insuficiência cardíaca. Sim. Uma insuficiência cardíaca leva a um óbito. Sim, sim. Ou seja, ele era prioridade. E mais uma vez que eu vou falar, tem gente que está com insuficiência cardíaca no coração, mas está bombeando, 40%, está 50%. O Faustão estava ruim. Estava para parar a qualquer momento. É igual você. Você chegou com falência, com uma falência do fígado. Que exatamente. É a mesma coisa que se fosse, né, Bruno? Um infarto do miocárdio, você teve um infarto do fígado. Eu tive um infarto no fígado, exatamente. Então, aí eu vou lá pro fim da fila. Você vai morrer. Eu vou morrer, com certeza. Isso independe, gente, se você tem dinheiro, se não tem dinheiro, lógico. Exato. Se você está no Einstein, no Oswaldo Cruz, num grande hospital, no 9 de julho, num Sírio, lógico que você vai ter um ambiente melhor. Porém, o HC, o SUS, eles têm os equipamentos tão igual, inclusive as equipes que operam num operam no outro. Exatamente, não é isso? Exatamente. É a mesma equipe. O pessoal que me atendeu lá que me operou lá no HC é a mesma equipe do Einstein. Então. E é incrível, aquele hospital é maravilhoso, é incrível, incrível, incrível. Então, o que acontece? Nós estamos acostumados a ver fila, tipo fila de banco. Você não pode passar na frente, não. O transplante é algo muito organizado. A central de transplantes, eu estive lá. Eu vi todos os médicos, toda a equipe trabalhando ali. Sim. Então isso é muito sério, muito sério. Então é por prioridade, gente. Não é porque você chegou primeiro, chegou segundo, não é isso. Que vai passar na frente, porque fulano, que é ciclano. Não é bem assim, gente. O mais importante de tudo isso, né, Bruno? Você é um produtor musical, você é uma pessoa que leva alegria para as pessoas. Você, na época da pandemia, provavelmente você, assim como uma série de pessoas que são das artes, da música, o que segurou a gente em casa foi isso. Foi a arte, foi a música. Porque você não podia sair de casa, você tinha isso. Então o que segura o ser humano, às vezes, é essa área da cultura, essas coisas. Então, quando você está numa situação tão difícil, nós estamos falando de transplante hoje, mas tem um monte de patologias, Bruno. Sim. Mas o que deixa a gente muito feliz é que você pode continuar levando alegria para as pessoas, porque alguém resolveu doar aquilo que não ia mais prestar. Exatamente. Não funciona mais. Você não vai usar mais isso, você não vai usar mais um fígado, você não vai usar mais seu coração, você não vai usar mais suas córneas. Aquilo vai para a terra. Exatamente. Não é isso, Bruno? Falou um sim. Como a gente costuma dizer, a família falou um sim para você. Falou um sim para a vida. Você autoriza teu filho, tua esposa, teu marido, teu pai a doar os órgãos? Quem decide isso? Inclusive é muito interessante a gente falar para o pessoal aí que quem decide isso é a família. É a família. É a família que decide isso. Não adianta você tatuar, colocar no RG, alguma coisa assim. Não, a família decide. A família que vai decidir. Então, me salvaram. Você conhece a história do Chiquinho Scarpa? Conheço, do carro lá. É incrível aquela história, né? O Chiquinho Scarpa mesmo, ele enterrou uma Bentley. A Bentley valia o quê? 2 milhões? Aí chamou toda a imprensa, aquela coisa, aquele barulho todo, né? O bilionário vai enterrar um carro dentro de casa e blá blá blá. Aí foi lá, fez um buraco gigante no chão. Quando foi para enterrar a Bentley, toda a imprensa, porque você é um bilionário excêntrico e blá 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 blá. E o Chiquinho Scarpa, quando foi colocar o carro lá, falou assim, vocês estão enterrando coisas que valem muito mais que um carro, que um bem material. Vocês estão enterrando órgãos saudáveis que poderiam salvar outras vidas.
É isso aí. Gente, se eu não tivesse um cidadão me doado o fígado, É. eu estaria morto, eu não estaria aqui, eu não estaria alegrando as pessoas, eu não estaria cuidando do meu filho. É isso aí. Você está vendo o seu filho porque alguém te deu essa chance. Exatamente, alguém me deu essa chance. Você vê, a minha primeira esposa, ela faleceu tem 8 anos, mas ela teve a chance 4 vezes. Olha pra Ela você. fez 4 transplantes de fígado. Olha. Então, assim, toda vez que você tem esse sentimento, né, Bruno? Hoje eu tenho um programa muito especial e estou muito feliz porque eu estou vendo. Primeiro eu estou vendo um milagre na minha frente e estou vendo a ação de uma família que falou, eu vou dar uma chance pro Bruno. Sim. E as famílias, você nem conhece, né? Não conheço. Não conhece, mas Deus conhece. Deus conhece. Com certeza ele Deus tá sabe, vendo. ele sabe. Então assim, o que eu gostaria de deixar claro para as pessoas é isso daí. Cara, quando você olha para o Bruno, quando você olha para o Faustão tendo uma segunda chance, quando você olha para a minha primeira esposa que teve várias chances de vida, quando você encontra no caminho pessoas que foram salvas por um ser humano. E uma pessoa salva uma dezena de pessoas, porque você vai ver gente com os olhos dos outros aí. Imagina que você tem um familiar seu que vai passar pelo óbito, todos nós vamos passar, e os órgãos dele servem para outras pessoas. Você vai ter gente com coração, então você vai ter o seu parente em centenas de pessoas pela rua. Você está dividindo aquilo que você ia jogar fora e você vai encontrar, provavelmente, em alguns dias, o coração do seu parente batendo em outro lugar. É a mesma coisa de que você está mantendo essa pessoa viva. Não é isso, Bruno? Você viu um vídeo de um pai nos Estados Unidos que ele viaja, sei lá quantos quilômetros, para ver o coração do filho dele batendo em outra pessoa. Em outra pessoa. Isso não tem preço. É emocionante. Emocionante. O pai viaja não sei quantos quilômetros e o cara é um atleta, tá lá correndo com o coração do filho dele batendo. Então, isso tem preço? Ele chega perto do peito do moço e fica ouvindo o coração do filho dele batendo ali dentro. Você é doador? Sou doador. 100%, né? Sim. Depois dessa você não for. Sim, tanto eu quanto a minha família e também incentivo bastante nas redes sociais. Também. Todos. Olha, foi um prazer, está sendo um prazer falar. Infelizmente, Tá o nosso acabando? tempo está acabando. É rápido. Incrível, não? Rápido. Estou aqui com o Bruno Lobo, produtor. Já esteve no palco com tantas pessoas, mas já superou tantas coisas na vida. Verdade. E o que ele mais superou foi esse momento difícil na sua vida, né, Bruno? Sim. Mas que você passou por cima e você pegou esse limão, fez uma limonada e hoje está incentivando as pessoas a serem doadores, não é isso? Exatamente. É isso aí. Dá essa consideração pra gente aí. Prazerzão estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenha agregado bastante conteúdo para você, para todo mundo que está nos assistindo. Então eu quero te encontrar. Eu te encontro aonde? O teu Instagram tá aqui já? Tem meu Instagram aqui embaixo, tem meu contato aqui, tem um WhatsApp profissional, que cara quiser... Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo, né? Meu Instagram, meu WhatsApp também profissional, quiserem me contratar sobre palestras, produção musical, programação neurolinguística. É só chamar o Brunão tá lá. Chama o Brunão tá sempre pronto, e tem fígado novo. Que bom. E a saúde zerada. Bruno, foi um prazer ter você aqui, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe, que você continue sendo iluminado, sendo essa pessoa abençoada e levando essa alegria para todo mundo, cuidando do seu filho e vai para cima que você tem muita coisa para ser feita ainda. Muito Obrigado, obrigado. Brunão. E a você que está em casa, eu volto a falar o seguinte, isso que está acontecendo com Fausto Silva, com o apresentador, a primeira coisa é que ele se doou para muitas pessoas. E alguém resolveu doar para ele também. Então ele merece sim ter uma chance de vida, assim como todo brasileiro, todo ser humano merece uma segunda chance. E quem dá essa segunda chance para a gente sempre é Deus. Mas às vezes você tem a possibilidade e você pode ter a decisão, tomar a decisão de ter uma família, uma outra pessoa que, sabe, pela falta de um órgão vai morrer. Você fala, mas o meu parente também morreu. Gente, mas se você puder salvar a vida de alguém, faça isso. Faça isso. Você vai ver que, eu sei que tem uma dor muito forte quando você perde um familiar. Eu já perdi aquele momento, o momento que você fica muito descontrolado. Mas tenta pensar um pouco que você vai dar sobrevida para o teu parente. Então eu convido você a pensar nesse caso, a pensar em ser um doador de órgãos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vida. Quando você está doando órgãos, você está doando vida. E isso é o bem mais, como o Bruno disse, é o bem mais precioso que um ser humano pode ter. Carro, casa, tal. Quando você está na fila de um transplante, você trocaria tudo que você tem. Tudo.
para ter mais uma chance de vida. Então, se você tem essa condição, se você pode fazer isso, eu convido você a ser um doador. E muito obrigado por você ter estado comigo até agora e convido você na próxima semana estar com a gente aqui de novo. Muito obrigado. Isto é Saúde do Futuro. Envolve tanto a arte, a medicina, a saúde e tudo que você pode ouvir de novidade você ouve aqui no Saúde do Futuro. Deus abençoe a todos e até o próximo programa.